Olá, o nosso encontro, como você já sabe, agora é aqui no Manchete Podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para bater o papo o deputado estadual Tiago Rangel, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Tiago. Obrigado, quero agradecer você, Arnaldo, por ter aberto aqui esse espaço para a gente estar colocando as nossas eh, opiniões, né, em prática, tudo que a gente vem fazendo, trabalhando na Assembleia Legislativa, representando o norte e noroeste do Estado, com muito orgulho, né, de ser campista, de ser mais um representante da cidade, lutando pela população, lutando por nós campistas, né? Fico muito feliz mesmo da população ter confiado em mim para estar representando o norte e noroeste do estado. Tiago, então vamos começar falando sobre o seu mandato na Alerj, né? Você veio de uma carreira rápida, né? Você se elegeu vereador, 2 anos se elege deputado estadual, mas chega na Alerj, já preside uma comissão, já começa a ocupar um espaço de destaque, liderança de partido. Como que se construiu todo esse movimento em torno do seu mandato na Alerj? Olha, eu já tenho experiência administrativa na parte empresarial, né? Todos sabem que eu tenho uma empresa que eu administro e nos bastidores políticos eu já venho fazendo parte há muito tempo, mesmo antes de ser candidato a vereador. Eu venho participando dessa construção de bastidores políticos, né, antes de botar meu nome para a gente disputar as eleições. Quando eu disputei as eleições para vereança aqui em Campos do Goytacazes, e graças a Deus eu tive 120% de votos a mais que o meu segundo concorrente, que é o Juninho Virgílio, que ainda é vereador e foi deputado federal derrotado, eu ali nos bastidores da Câmara a gente já começa. Eu já cheguei na Câmara Municipal com alguma experiência. E eu pude presidir a comissão de transporte, abrir a CPI, né? A CPI do transporte público, da questão dos cartões, né? De validadores de cartões, aqueles cartões Rio Card, né? Que era Billy Pay, né? Que presta serviço à prefeitura. Não consegui concluir a CPI no prazo, porque eu logo entrei na campanha e me elegi deputado estadual, né? E quando eu me coloco à disposição o nome novamente para ser deputado estadual, eu vinha falando aqui na cidade que eu teria muito êxito na minha candidatura de deputado estadual. Falei até que seria o deputado mais votado do partido, fui até muito ousado. E fui realmente o deputado mais votado do partido. E isso me credenciou a gente estar fazendo esse movimento nos bastidores da Assembleia Legislativa para que a gente ocupasse uma comissão de destaque, que é a Comissão de Minas e Energia, que está tendo muita importância, vai ter muita importância, né, a questão de energia eólica, energia sustentável, o gás canalizado, né, petróleo, né, toda parte de petróleo. Eu tenho me cercado de pessoas boas que entendem do assunto, que está me ajudando, que está me dando um suporte para a gente tá fazendo a comissão evoluir. Então, foi movimento político, mas a nossa bancada de 13, de 13 deputados, desculpa, de 13 deputados que nós temos na LERJ, pela proporcionalidade, a gente teria o direito de ocupar os espaços, né, nas comissões. E, obviamente, o presidente deve ter avaliado o meu nome, viu que o meu nome era o mais qualificado para estar presidindo essa importante comissão de Minas e Energia. E assim, ocupei, fui eleito, né, presidente da comissão. E agora a gente arregaçar as mangas e trazer resultado aí para a população. Você falou do presidente, né, o presidente Rodrigo Bacelar, aqui de Campos também. Essa proximidade, esse fato de campistas, de um campista chegar à presidência da Alerj, você também sendo de Campos, isso de alguma forma abriu portas também no Rio de Janeiro? Sim, é óbvio, porque Rodrigo ele tem sido acolhedor, né? Ele sabe da dificuldade de quando você é eleito e você chega na casa sem aquela experiência, né? Como ele chegou no primeiro mandato dele, a gente chega meio que perdido, né, na casa. E ele, como campista, como meu conterrâneo,
tem sido um bom colega também, um bom colega parlamentar com a gente. E ele ali me acolheu e eu não pude ser diferente. Aliás, eu declarei o meu voto mesmo antes daquela confusão do Jair Bittencourt ter lançado a candidatura a presidente da Alerj. Eu já tinha declarado o meu voto, que meu voto seria de Rodrigo. Até por uma questão de da gente ser da mesma cidade, da gente ser conterrâneo, né? De eu ter a aproximação da família, de seu Marcos, de Marquinho. E assim, eu não teria outra opção. Eu teria que votar em uma pessoa que é da minha cidade. Eu ia ficar, e eu estou muito feliz de ter votado em uma pessoa da minha cidade, mesmo antes desse movimento, como eu repito, de Jair Bittencourt ter lançado lá a candidatura dele, que mexeu o tabuleiro, né? A gente sabe que deu uma balançada. Foi 3 dias, Arnaldo, de muita tensão. Eu fiquei junto com ele no palácio, a gente ficou lá montando a eleição dele para presidente, ligando para um, ligando para outro, chamando um colega deputado. Eu ainda trouxe meu amigo, colega de partido, o deputado Arthur Monteiro, para fazer parte desse projeto, junto com o Rodrigo Bacelar, presidente. E não me arrependo, estou muito feliz. Ele é um amigo, né, que eu tenho hoje, posso chamar como amigo, e a gente tem se relacionado muito bem dentro da casa, nas questões do legislativo, né? Agora, você mesmo falou que muitas vezes os deputados chegam, deputados novos chegam meio perdidos, para se encaixar ali naquele espaço, porque são 70 parlamentares, né? Diferente da Câmara que, por exemplo, tem 25. E até mesmo por isso alguns levantam algumas bandeiras e firmam o seu trabalho em uma bandeira, algumas bandeiras específicas. Hoje o Thiago Rangel tem definido algumas dessas bandeiras específicas como atuação? Olha, a minha bandeira sempre vai ser geração de emprego, fomentação na economia. É, eu fui para a Comissão de Minas e Energia para presidir ela. Isso, a energia hoje vai ser muito produtivo para a gente, não só para geração de emprego, mas para geração da economia, para economizar também a questão do gás canalizado, que eu volto a repetir, que acaba a população tendo um custo menor utilizando o gás canalizado. Então, eu estou trabalhando muito nesse sentido. Sempre defendi a bandeira da empregabilidade e da geração de fomentação de economia. Para falar também nessa questão de energia, a gente tem muito próximo aqui o Porto do Açu, por exemplo, que está se Sim, tornando um porto muito relacionado a essa questão de energia, né? sim. Você já teve a oportunidade de conversar com o pessoal dessas empresas de geração de energia ou é uma pauta que você pretende discutir em breve? Ainda não tive a oportunidade porque eu não tive tempo, né? Eu só fiz uma audiência, eu só fiz uma reunião com a comissão de Minas e Energia e a gente deliberou algumas pautas mais importantes, não que o Porto do Açu não seja importante, que é muito importante, mas que no momento estava sendo muito crítico a questão das concessionárias Enel e Light, que eu acho que você acompanhou nesse período agora aí, um curto tempo, há pouco tempo agora, a região serrana ficou 120 horas sem energia elétrica. E a região dos lagos também sofreu muito com isso e vem sofrendo. Então, o que a gente está dando prioridade é fazer uma audiência pública com essas concessionárias para que a gente possa arrumar uma alternativa ou, né, que a empresa sofra alguma punição em relação a essa má prestação de serviço. Tendo em vista que o contrato dessas empresas já está próximo a vencer essa concessão. Então a gente tem que acompanhar de perto, né, todas essas concessionárias, não só a de energia, mas como a de gás também, que é a Naturgy. A gente tem que acompanhar esse término do contrato, né, dessas concessões, para a gente poder ajustar e trazer melhor benefício para a população. Tiago, vamos falar um pouquinho da política regional, da política local. Seu nome ganha destaque, né? Como eu falei aqui no começo da nossa conversa, você foi vereador e venceu na primeira disputa, venceu também na primeira disputa deputado estadual, né? Isso te coloca aí em evidência no cenário político.
Mais recentemente tivemos um episódio aí não muito feliz para nenhuma das partes, com trocas de duras críticas entre você e o prefeito Vladimir Garotinho. O que aconteceu nesse episódio e o que vocês já conseguiram conversar depois disso? Arnaldo, todos aqui da cidade de Campos do Goytacazes sabem que o candidato a deputado de Vladimir foi Bruno Dauari. A única composição que eu fiz com o prefeito é que eu era vereador e vereador que votava com ele na base do governo. Eu me lancei candidato, não foi com o apoio dele. Eu escolhi minha nominata para disputar a eleição não com o apoio dele, né? E essa questão que o prefeito tenta colocar como se ele me elegeu, todos aqui da cidade sabem que isso é uma inverdade. O que aconteceu foi um ponto fora da curva, né? Eu tive muito pouco tempo disputando a eleição e cheguei a deputado rápido. Saí do nada, virei vereador, de vereador virei deputado. Eu ganhei 2 mandatos em apenas 2 anos. Eu até vi uma matéria que o título dela era O Vencedor de Eleições. E eu me atentei àquilo, é verdade. Toda eleição, graças a Deus, toda eleição que eu quis disputar, eu ganhei. E assim, respeito muito a pessoa Vladimir na pessoa física, mas, obviamente, depois dessas confusões, dessas falácias que ele vem se colocando como fosse meu padrinho político, que não foi, 0, uma composição que nós fizemos que era para dobrar com Clarissa Garotinho, que depois virou Garotinho, que depois voltou Clarissa e depois não foi ninguém. E aí, por orientação dele, pelo um acordo que a gente tinha de campanha, ele trouxe o candidato Max Lemos, aonde eu apoiei, né? E teve um resultado aqui de 3.000 votos. E até o final, né, do Legislativo Municipal, eu continuei votando com ele na base. Inclusive, votei abstenção, né? Nem votei em Marquinhos, votei abstenção porque a base do governo votou abstenção e eu entendi que era para votar abstenção. Votei junto com a base. E todos os movimentos que eu fiz com o Vladimir foram movimentos de fidelidade. Aonde eu fui pego de surpresa quando ele, né, exonerou, sem me avisar, a pessoa que eu escolhi para fazer parte, que eu sugeri, né, para fazer parte do seu governo. Eu fiquei sem entender isso até hoje, né? Foi um total desrespeito, né? Até pelo fato de eu ter crescido politicamente. Eu virei hoje deputado estadual, obviamente, né? Eu me torno mais conhecido, eu ocupo um protagonismo maior na cidade. E quando ele fez esse movimento, eu entendi que o movimento que ele fez foi um movimento de ruptura, não sei o porquê. Quem me tirou do grupo dele foi ele. Então, assim, eu gostaria até de entender, se um dia você entrevistar ele, você pergunta. Porque, na verdade, a todo momento, todo gesto que eu fiz foi favorável a ele. Agora vocês chegaram a ter alguma conversa? Porque de bastidor disseram que depois houve alguma ligação, alguém ligou para alguém ou isso não aconteceu? Não, o que acontece é que o meu chefe de gabinete, que é o Wilson Sombra, e o chefe de gabinete dele, eles conversam entre eles, né, até para que a gente possa ter uma discussão sem baixo nível, né? Então, isso é normal, isso acontece em todo o meio político, mas falar com o Vladimir, ligar para o Vladimir, a gente não tem se falado desde que ele teve esse comportamento, que eu achei um comportamento muito desrespeitoso comigo, hoje, que ocupa um protagonismo na cidade. E assim, Arnaldo, ele escolheu o adversário dele. Então você se coloca como pré-candidato a prefeito? Arnaldo, eu tenho que avaliar isso. Não vou te falar que eu não tenho um convite. Tem diversos convites para ser candidato a prefeito. Inúmeros convites. De vários partidos.
Inclusive, recentemente saiu até no jornal O Dia do União Brasil, que é uma vontade dos dirigentes do União Brasil que eu seja candidato a prefeito de Campos do Goytacazes, porque eles entendem que em curto tempo eu tive essa evolução política na cidade, então eu seria ali um contraponto, né, com o Vladimir para a gente disputar as eleições. Mas o que eu estou preocupado mesmo agora no momento é da gente consolidar esse mandato que eu adquiri de deputado. Obviamente que as conversas acontecem, vão acontecer. Eu não descarto a hipótese de ser candidato a prefeito, não descarto. Mas a minha preocupação hoje é eu poder entregar resultado do mandato que eu adquiri. Mas falando de desejo, da questão pessoal, você tem vontade de ser candidato a prefeito de Campos? Arnaldo, se o povo quiser achar que o meu nome vai ser um nome viável, e assim, não tem por que eu não ser, né? Se eu entender e o povo me convidar, me chamar para colocar meu nome à disposição, não tem por que eu não ser. Vamos falar então de outra casa que você passou, né? Nós já falamos aqui, você foi vereador por 2 anos, pegou aquela confusão toda do Código Tributário, né? Aquela confusão de maio para cá, teve de um lado, teve do outro, depois ficou no governo, na base do governo, como você mesmo disse, até a votação do Marquinhos, que foi a última votação de peso, digamos assim, da Câmara. E agora a Câmara deve votar as contas da ex-prefeita Rosinha. O edital de convocação já foi publicado e deve acontecer na próxima quarta-feira. Você tem informação de trincheira de como vai ficar a situação? Porque a cidade vive um momento de pacificação. Essa pacificação será que se abala com essa votação agora? Arnaldo, só corrigir uma fala sua, não é que eu tive de um lado, eu tive do outro. Eu fiquei independente na questão da votação do Código Tributário, aí houve uma conversa com o prefeito, mas eu não me posicionei oposição também. Eu só fiquei independente votando na casa por alguns meses, né? Agora, em relação às contas da prefeita Rosinha, confesso a você que eu estou chegando aqui na cidade hoje, né, acompanhando esse fato agora mais de perto, né? Assim, eu não sei, não tive ainda com o Marquinhos, né, que é um grande amigo que eu tenho, presidente da Câmara. Eu não conversei ainda com o Marquinhos qual o critério de colocar as contas da prefeita para ser votada, se vai ser aprovada, se não vai ser. Eu ainda não tenho essa informação. Mas observo também, né, que o clima, né, não está muito bom. Né, o clima não está muito bom. O que leva esse clima não muito bom do seu ponto de vista? Essas composições recentes, sobretudo de tirar a gente da oposição e levar para a base, isso abalou de alguma forma? Olha, eu vou fazer a minha leitura. Posso estar errado, mas eu vou fazer a minha leitura. Quando há uma pacificação entre a família Bacelar e a família Garotinho, que é avalizada pelo governador. O governador é avalista dessa pacificação. Por que Vladimir ele foi buscar tirar vereadores que eram da oposição? Ele não está confiando na avalização do governador? Ele não está confiando na palavra que o governador deu? Porque o governador deu a palavra para aquilo. Então, quando ele faz um movimento, essa é minha leitura, quando ele faz um movimento sem combinar com o Rodrigo Bacelar, sem combinar com o governador de cooptar vereadores do outro lado, obviamente, né, que ele começou a desconfiar da composição inicial que foi feita. Esse é meu entendimento. Então você acha que, de certa forma, realmente isso pesou nesse momento que vem acontecendo agora? Com certeza, isso ele mostrou que ele não confia, né, na composição que foi feita. Ele não confia na avalização do governador, que foi o principal fiador dessa pacificação,
e que ele também não está confiando na família Bacelar. E em relação à Câmara, você hoje diria que tem influência sobre algum grupo de vereador, alguns vereadores? Você acha que poderia, o seu posicionamento pode também mudar o posicionamento de vereadores enquanto grupo político, de construção de grupo político? Olha, eu vou. Eu não estou nem querendo me meter nessa confusão. Eu tô light para isso, não quero nem saber dessa confusão, né? Mas não tem ali nenhum vereador influenciando, brigar, não tem, não existe essa possibilidade. O que os vereadores ficaram chateados, obviamente, que se houve uma pacificação e ele tenta cooptar vereadores do lado da oposição, é porque ele não está confiando no acordo que foi feito inicial. E quando ele vai, né, e fala que ele não aceitaria Maicon Cruz, Dandim de Rio Preto e qual outro vereador que ele falou que não aceita de jeito nenhum? Mas eu não vi o prefeito falando isso. Não, mas disseram, tá, que ele saiu na falou, Folha né? da Manhã, saiu nos noticiários. Eu não cheguei a ler na Folha, Entendeu? eu só Saiu li no o lugar. Tô noticiário. falando eu não vi. Então, quando o prefeito fala isso, nos bastidores, deve ter saído isso na imprensa, Maicon Cruz, Dandim de Rio Preto e tem um outro aí. Eu não sei se é Anderson. O que rodou foi Igor Pereira, Bruno Viana. Igor Pereira. Ah, Bruno Viana, que ele não toparia esses vereadores de jeito nenhum. Mas, como eu repito, eu não ouvi isso do prefeito. Li em alguns sites, como você está colocando aqui também. Mas a gente, nos bastidores, a gente escutou, e eu acho que eu escutei isso também, eu li isso em alguns sites. Então, quando ele faz esse movimento de uma pacificação e ele leva para o fígado esses vereadores, então ele não fez um acordo. Ele não está confiando nesse acordo. Ele quer se vingar, né, desses vereadores porque se posicionaram em um grupo político de oposição. Pacificação, eu entendo, é o seguinte, Arnaldo. Eu pacifiquei com você, vamos zerar o jogo e começar de novo. Esquece o passado. Então ele fica muito presente, muito preso no passado. Ele tem que esquecer o passado e viver o presente. Então eu vou fazer um acordo com você, por exemplo, a gente tem um mal entendido, e aí a gente aceita um acordo de paz, e aí eu vou querer me vingar de você pelo acordo passado, então não zerou o jogo. Então o que eu entendo? Desculpa a minha franqueza. Muita falta de maturidade e muita falta de habilidade dele, né, com a Câmara Municipal. Eu vou refazer a pergunta, Thiago, porque também, embora suas respostas tenham sido muito interessantes e puxaram outros debates, mas assim, o que eu queria ver com você é o seguinte: você é uma peça que já se colocou aqui como possível candidato a prefeito, disputou 2 eleições recentemente, venceu as 2 eleições, e para ser prefeito precisa de um grupo político. Dentre os 25 que estão na Câmara agora, você tem influência, relação com alguns que pode gerar uma certa influência na decisão deles? Para me apoiar prefeito? Não só para te apoiar, prefeito, mas que você tenha como orientá-los, digamos assim, enquanto grupo político na postura na Câmara. Não, eu prefiro não me meter, eu não estou me metendo nessa discussão. Então vamos seguindo, você citou o governador Cláudio Castro, vamos subir e voltar à LERJ em relação no Rio de Janeiro. Você citou o governador Cláudio Castro e nós acompanhamos aqui, entrevistei o Vladimir, entrevistei o Frederico, Marquinhos Bacelar também, todos eles citaram a questão dessa participação do governador em Campos, isso é unânime, independentemente de grupo político, todo mundo fala que o Castro é muito presente na cidade, participa das ações e é sempre um parceiro da cidade. E você, como um deputado agora da cidade, está tendo acesso ao governador? Acha que tem mais parcerias para vir para cá? O governador tem sido muito generoso com a cidade de Campos do Goytacazes. O governador fez o que nenhum governador na história fez aqui nessa cidade. Investir tanto. Nem Garotinho e Rosinha, quando foram governador, investiram tanto quanto o Cláudio Castro está investindo aqui hoje. Estou falando a verdade. Estou todo mundo acompanhando isso. A gente tem o episódio de quando o Vladimir ganha a eleição para prefeito, o funcionarismo público estava com um salário atrasado. O governador veio aqui, colocou um aporte financeiro, bancou o primeiro, o segundo, eu acho que até o 3º mês dos funcionários públicos. Então o governador Cláudio Castro, ele tem sido muito presente na cidade, entendeu? Muito generoso com a cidade de Campos do Goytacazes, com o recurso disponibilizado que está sendo feita a obra lá do HGG,
aquela obra do rompimento do dique, que eu estou apurando, né, enquanto parlamentar, como fiscalizador, se aquele rompimento do dique não é de responsabilidade da Águas do Paraíba, porque o governo do estado, né, colocou um aporte financeiro aqui, e se for de responsabilidade da Água dos Paraíbas, da Águas dos Paraíba, caso seja a responsabilidade da concessionária, a concessionária tem que ressarcir esse dinheiro público que foi disponibilizado aqui para a cidade. Então, assim, sobre o governador, nota 10, tá de parabéns, fazendo um excelente governo, não só para Campos, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. E para fechar, e Rodrigo Bacelar como presidente da LERJ? Pô, o Rodrigo Bacelar é até suspeito de eu falar do Rodrigo, por a gente ser da mesma cidade, por a gente ser campista, ser lamparão, né, como ele mesmo diz lá, e é verdade. A gente sai aqui do interior com muita dificuldade para ocupar algum espaço, algum protagonismo no estado. Isso é muito difícil acontecer, né? E a gente tem se relacionado muito bem, né? Várias vezes eu vou lá na presidência, sempre pedir orientação, sempre tá uma coisa ou outra, né, que acontece na casa, que a casa é muito grande e ainda tem muito a conhecer. De pronto ele atende, me dá orientação, pede toda a equipe que está ao redor dele para me ajudar, entendeu? O Rodrigo é um cara muito amigo comigo, tá? Eu não tenho que falar de Rodrigo, não. Ele é muito amigo. Deputado Thiago Rangel, muito obrigado pela participação aqui com a gente. O espaço fica aberto para próximas entrevistas. Eu que, mais uma vez, te agradeço, Arnaldo, por abrir esse espaço. Espero estar aqui mais vezes, fazendo debates produtivos para a nossa cidade. E você que nos acompanha, não deixe de seguir o Manchete RJ nas redes sociais e acompanhe também esse podcast nas plataformas de áudios. Até a próxima.